com o tema para a minha apresentação, que é a norma 22, ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas. Esta norma é muito importante porque garante a transparência e clareza nas demonstrações financeiras ao separar ativos que serão vendidos e operações que já não fazem parte do negócio principal da empresa. O principal objetivo da norma é definir como contabilizar ativos detidos para venda e como apresentar operações descontinuadas. Ela exige 3 coisas essenciais. Primeiro, que os ativos sejam mensurados pelo menor valor entre o registrado e o justo valor menos o custo de venda. Segundo, que deixe de haver amortizações desses ativos. E terceiro, que tanto os ativos detidos para a venda como os resultados das operações continuadas sejam apresentados em separados no balanço e na demonstração de resultados. Isto dá ao utilizador uma visão mais realista da situação da empresa. Quanto ao âmbito, esta norma aplica-se a todos os ativos não correntes detidos para venda, incluindo grupos de ativos, mas há exceções porque certos ativos já são tratados noutras normas, como por exemplo impostos deferidos pela norma 12, benefícios de empregados pela norma 19, ativos financeiros pela norma 25, ativos de investimento pelo justo valor pela norma 16 e ativos biológicos pela norma 11. Um exemplo prático é que se uma empresa decide vender uma fábrica, esse ativo será tratado pela norma 22. Mas se for um ativo biológico como gado de criação, já entra a norma 11. Critérios de classificação. Para um ativo ser classificado como detido para venda, alguns critérios devem ser cumpridos. Primeiro, a recuperação do seu valor deve vir à venda e não do uso. Segundo, ele deve estar disponível para a venda imediata no estado em que se encontra. Terceiro, a venda deve ser altamente provável, com um plano de gestão já ativo e até mesmo compradores em prospecção. E por fim, espera-se que a venda ocorra no prazo máximo de 1 ano. Um exemplo seria um armazém que uma empresa já não usa, mas para o qual existe um comprador interessado em um plano de venda em curso. Ativos para abandono. Um ativo não pode ser classificado como detido para venda se o seu destino for apenas o abandono. Isto porque, neste caso, o valor será recuperado pelo uso continuado e não através da venda. Por exemplo, uma máquina obsoleta, que não será vendida, mas simplesmente desativada. Mensuração. A mensuração deve ser feita sempre pelo menor valor entre a quantia restada e o justo valor, menos os custos de venda. Quando se espera que a empresa ocorra em mais de 1 ano, os custos de venda devem ser ajustados ao valor crescente.
e se houver aumento do valor precedente por causa da passagem do tempo, esse aumento será reconhecido como gasto financeiro. Isto garante que os ativos não estejam sobreavaliados nas demonstrações financeiras. Perdas e imparidades. Quando o ativo perde valor, deve-se reconhecer uma perda por imparidade. Se no futuro esse valor recuperar, pode-se reverter a perda, restando um ganho. Enquanto o ativo estiver classificado como detido para venda, ele em nenhum momento pode ser amortizado. Porém, juros e outros gastos relacionados aos passivos continuam a ser reconhecidos normalmente. Um exemplo claro é um ativo que estava arrestado a 100 mil, mas o valor justo, o justo valor menos custo de venda é 80 mil. Reconhece-se uma perda de 20 mil. Alterações no plano de venda. Se uma empresa deixar de cumprir requisitos para classificar um ativo como detido para venda, deve retirar essa classificação. Nesse caso, o ativo volta a ser mensurado pelo menor valor entre a quantia que teria se nunca tivesse sido classificado, ajustada por amortização ou revalorização, assim é que é, ou a sua quantia recuperável no momento da decisão de não vender. Apresentação e divulgação. A divulgação deve permitir que os utilizadores das demonstrações financeiras entendam claramente o efeito das operações descontinuadas e das alienações dos ativos. Os ativos passivos, classificados como detivos para venda, devem aparecer separados no balanço. Não podem ser compensados entre si, e isso dá mais clareza sobre o que a empresa ainda possui e o que será vendido. Unidades operacionais descontinuadas. As unidades operacionais descontinuadas são partes do negócio que a empresa deixou de operar. Um exemplo seria uma empresa que decide encerrar a sua divisão de transportes para focar apenas na distribuição. Na divulgação, a empresa deve mostrar o resultado após impostos dessa unidade, o ganho ou perda na venda ou na mensuração, os fluxos de caixa líquidos dessa operação e também separar os réditos das operações contínuas das descontínuas. Assim, conseguimos distinguir o que ainda faz parte da empresa do que já foi encerrado. Ganhos ou perdas em operações contínuas. Nem todos os ativos classificados como disponíveis para venda correspondem a unidades descontinuadas. Quando não há uma operação descontinuada, os seus ganhos ou perdas vão ser incluídos nos resultados das operações contínuas. Isto é muito importante porque ajuda a separar claramente aquilo que a empresa já não vai continuar a operar daquilo que continua a gerar resultados. Por exemplo, se uma empresa vender uma máquina antiga, mas que não fazia parte de uma linha de negócio inteira,
a perda ou ganho vai aparecer dentro das operações normais da empresa e não como descontinuação. Divulgações adicionais. A norma também exige que a empresa forneça informações adicionais nas notas às demonstrações financeiras. Essas informações permitem que os utilizadores entendam melhor o que está a acontecer, o que deve ser divulgado, neste caso. Uma descrição clara do ativo ou do grupo de ativos, os fatos e circunstâncias que justificam a venda ou a descontinuação, os ganhos ou perdas reconhecidas com essa decisão e também a indicação do segmento operacional, de acordo com a norma de relato financeiro número 7. E um exemplo seria se uma empresa decide vender a sua divisão de transporte, deve explicar nas notas o motivo da venda, qual é o impacto nos resultados e se isso vai afetar um segmento importante para os utilizadores. Para concluir, a norma número 22 traz mais transparência, clareza e confiança nas demonstrações financeiras. Ela garante que ativos destinados à venda e operações descontinuadas não fiquem misturadas com atividades normais da empresa. Assim, os investidores, credores, gestores conseguem tomar decisões mais informadas. Portanto, esta norma é essencial para a contabilidade, que reflete a realidade da empresa e de forma justa e fiável. Desde já termino esta apresentação. Para mais vídeos, subscrevam-se ao canal, deixem like e comentem.